Bom dia a todos. Eu me chamo Ana Caroline Brandão Costa, sou discente do curso de Engenharia de Telecomunicações e irei apresentar para vocês hoje o nosso trabalho da corrente elétrica gerada pelo limão. Os materiais utilizados é um limão Tahiti, placa de zinco, que no caso, no nosso trabalho utilizamos o prego, né? E uma placa de cobre. Aqui nós temos uma ilustração do que ocorre no limão e a relação entre o limão, a placa de zinco, de cobre e o LED. Como que essa corrente é gerada para que ocorra para acender a luz do LED. Como vocês podem ver, é um fenômeno físico-químico, porque temos ali as trocas de zinco, de cobre, de hidrogênio. É um meio ácido, né, por conta do limão, e os elétrons, eles vão saindo, né, é uma oxirredução, ou seja, o agente oxidante é o zinco, e o agente redutor é o cobre. Os elétrons, eles saem do zinco em direção ao cobre, e essa troca, né, como ela pode ser descrita aqui na imagem, do polo negativo ao polo positivo, esse movimento dos elétrons, ele é o que nós entendemos como corrente elétrica. Então, nesse momento aqui, em que os elétrons estão se movimentando, eles estão gerando energia, eles estão gerando o fato de a luz do LED ser acendida através do processo de oxirredução, nos quais alguns eletrólitos vão ser perdidos para o meio e outros vão ser reduzidos, o agente oxidante vai ser reduzido e o agente redutor vai ser oxidado. Todo esse processo gera a nossa corrente elétrica que é observada no nosso experimento. O próximo passo dos nossos vídeos serão dispostos o experimento que o nosso colega fez e é isso. Obrigada a todos. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu vou apresentar o experimento agora sobre a geração de energia elétrica através do limão. Nós aqui temos 4 limões, cada um 5 fios, e em cada limão a gente colocamos dentro dele uma moeda em cada limão, enrolada no fio de cobre para conduzir os elétrons. E fincamos em cada limão um parafuso, que a moeda vai fazer e o parafuso, os dois vão se comportar como os dois polos de uma bateria, por exemplo. Aí como é que é feito fisicamente para gerar essa energia elétrica? O ácido do limão, ele corrói o zinco do parafuso, do revestimento do parafuso. Isso faz com que os elétrons se movam para a moeda de cobre, e que passa através dos fios condutores. Aí, depois ligados eles em série, vai sobrar 2 pontas que a gente vai ligar o LED com essa corrente gerada pelos limões. Como podemos ver, o LED acende. Foi medido com o multímetro aqui a tensão total do circuito, que deu 2,64 volts. E é isso. Bom, então aqui, como a Ana já tinha dado um pouco do exemplo, né?
eu vou falar um pouco sobre esse experimento. Bom, o suco do limão, ela é uma solução eletrolítica e ela possui espécies químicas com cargas positivas e negativas, como vemos aqui embaixo. Então, ele possui íons livres que tornam o limão capaz de conduzir a corrente elétrica. Então, quando as duas placas elas acabam sendo mergulhadas na solução condutora, neste caso, o limão ocorre uma reação de transferência de elétrons entre os eletrodos, que ele transfere os seus elétrons, né, que está dentro há uma transferência. Então, a placa de zinco, ela oxida-se e perde elétrons. E cobre, na placa de cobre ocorre a redução do H+ presente no eletrolito. Então, a de zinco ela oxida e perde elétrons, e a do H+ acaba reduzindo o H+. E então, as placas são os eletrodos e a solução ácida do limão é o eletrolito, que permite que essa reação ocorra continuamente. Também se pode utilizar o eletrolito soluções alcalinas e salinas. Por isso que se utilizam o tomate também, que o professor tinha falado, né, que não precisava ser necessariamente só o limão. O tomate é ácido, a laranja é ácida, a batata é alcalina. Então, como eu estava falando, né, o cobre ele atrai mais elétrons, como a gente pode ver aqui na imagem, do que o zinco, porque ao colocarmos elas em contato por meio do fio de cobre, há uma elevada quantidade de elétrons do zinco que é transferida para o cobre, como a gente viu aqui na imagem. Então, há bastante quantidade de elétrons que sai do zinco e vai para o cobre. Então, acredito que eu consegui explicar mais ou menos. Reação de oxirredução. Objetivo: vamos aprender sobre as reações de oxirredução e seus tipos. Você deve ter notado como pregos de ferro enferrujam, uma fita de magnésio queima com uma luz branca brilhante ou uma maçã fica marrom. Esses são todos exemplos de reações de oxirredução. Para estudar a reação de oxirredução, precisamos saber o que são oxidação e redução. Oxidação é o processo no qual um átomo perde um elétron e é convertido a um estado mais eletropositivo ou menos eletronegativo. O átomo que perde elétrons fica oxidado. Por outro lado, redução é o processo no qual um átomo ganha um elétron e é assim convertido a um estado menos eletropositivo ou mais eletronegativo. O átomo que ganha elétrons fica reduzido. A reação que envolve simultaneamente oxidação e redução é chamada de reação de oxirredução. Consideremos a queima de uma fita de magnésio no ar. Aqui, 1 mol de oxigênio combina-se com 2 mols de magnésio para formar 2 mols de óxido de magnésio. Vamos entender essa reação em termos de oxidação e redução. Cada átomo de magnésio perde 2 elétrons para formar o íon Mg2+. Como o magnésio perde elétrons, disse que ele sofreu oxidação. Essa metade da reação, que representa a oxidação, chama-se semi-reação de oxidação. Por outro lado, o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons para formar um íon óxido. Disse que o oxigênio sofreu redução. Essa metade da reação, que apresenta redução, chama-se semi-reação de redução. Íons de cargas opostas atraem-se para formar 2 mols de óxido de magnésio. A reação final é obtida quando se junta as duas semi-reações. 2Mg mais O2 forma 2MgO. Vimos assim como oxidação e redução ocorrem simultaneamente em uma reação de oxirredução.
Reações de oxirredução são de dois tipos: reação de oxirredução direta. As reações em que oxidação e redução ocorrem no mesmo recipiente são chamadas de reações de oxirredução diretas. Acontece uma reação de oxirredução direta quando um bastão de cobre é mergulhado em uma solução aquosa de nitrato de prata, na qual estão presentes os íons Ag+ e NO3-. Depois de algum tempo, o bastão de cobre tem o tamanho reduzido e a solução fica azulada, enquanto prata metálica brilhante deposita-se no fundo do recipiente. Nessa experiência, o átomo de cobre do bastão perde 2 elétrons e é oxidado ao íon Cu2+. Os íons Ag+ ganham esses elétrons e são reduzidos à prata metálica. Esta deposita-se no fundo do recipiente. Assim, uma reação de oxirredução ocorre no mesmo becker. Se um termômetro for colocado no becker, ele mostrará uma elevação na temperatura, porque a energia química é convertida em energia térmica. Reação de oxirredução indireta. As reações em que oxidação e redução ocorrem em recipientes diferentes são chamadas de reações de oxirredução indiretas. Células eletroquímicas baseiam-se nesse tipo de reação. Por exemplo, na célula eletroquímica, um bastão de zinco é mergulhado em solução de sulfato de zinco e um bastão de cobre é imerso em solução de sulfato de cobre. Os bastões de zinco e cobre são conectados por um fio de cobre e as duas soluções são ligadas por uma ponte salina. Aqui, o zinco do bastão de zinco perde 2 elétrons para formar o íon Zn2+. Esta é uma semi-reação de oxidação. Os elétrons, depois de viajar pelo circuito externo, chegam ao bastão de cobre. Nele, os íons de cobre da solução de sulfato de cobre recebem os elétrons e sofrem redução. Assim, gera um fluxo de elétrons e produz energia elétrica que pode ser utilizada. Essa é uma vantagem da reação de oxirredução indireta sobre a reação de oxirredução direta, em que a energia térmica gerada não é suficiente para ser utilizada. Resumo: aprendemos que oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. A reação de oxirredução é uma combinação de oxidação e redução. A reação de oxirredução direta ocorre no mesmo recipiente com o aumento da temperatura, enquanto a reação de oxirredução indireta ocorre em 2 recipientes diferentes. As células eletroquímicas baseiam-se na reação de oxirredução indireta, que converte energia química em energia elétrica.